O estudo das soluções metalúrgicas se iniciará com a consideração das soluções binárias, que, como o nome diz, são aquelas constituídas por apenas dois componentes. Lembrando da definição de atividade, que é uma relação entre pressões, a pressão em equilíbrio com a constituinte em solução, dividido pela pressão do constituinte em equilíbrio com ele puro, nós temos que a pressão dele em equilíbrio com ele em solução depende da temperatura e das características da solução, especialmente das interações entre os componentes dessa solução. E a pressão de vapor em equilíbrio com o constituinte puro depende basicamente da temperatura. Podemos, então, determinar que a atividade depende da temperatura e vai ser determinada também pelas características das soluções. Em algumas soluções, se constatou que a pressão de vapor do constituinte, em equilíbrio com ele, dissolvido em uma solução, poderia ser expresso através dessa relação matemática, onde a pressão em equilíbrio com ele na solução era igual à sua fração molar multiplicado pela pressão em equilíbrio com ele líquido puro. Lembrando da definição de atividade, constatamos que nesse caso, para o caso das soluções ideais, a atividade é igual à fração molar. Essa relação é definida como sendo a lei de Raoult, que vale para soluções ideais. Essas soluções usualmente ocorrem quando temos constituintes que têm comportamentos bastante semelhantes, no caso de soluções metálicas que tenham números atômicos próximos, como por exemplo o caso do ferro e do manganês, que são elementos vizinhos na tabela periódica, têm raio atômico muito parecido. Então, em alguns desses casos, esse comportamento pode ser o que descreve a variação da atividade como a fração molar. Um exemplo de solução que apresenta um comportamento bem próximo à idealidade é a dos elementos bismuto com estanho. Neste caso, este gráfico representa as variações das atividades desses dois constituintes em função da fração molar do estanho. Os pontos azuis correspondem aos valores de atividade do estanho e os pontos em vermelho às frações molares e às atividades do bismuto. As linhas contínuas representam a linha da idealidade, que simplesmente representa a igualdade entre a atividade e fração molar, e podemos constatar que os dados experimentais se aproximam bastante da linha da idealidade. Nas ligas ferrosas, um exemplo é aquela da linha ferro-manganês, que já tinha sido mencionada anteriormente. Novamente, um gráfico de atividade em função da fração molar do manganês. A linha azul, os pontos azuis representam a atividade do manganês e os pontos vermelhos a atividade do ferro. Constatamos mais uma vez que esses pontos experimentais se aproximam das linhas da idealidade, representado pela linha preta e pela linha vermelha para o caso do ferro. Outro exemplo, ainda nas ligas ferrosas, é a da liga ferro-cromo. Mais uma vez, a atividade em função da fração molar do cromo. Os pontos azuis correspondem aos seus valores de atividade e os pontos em vermelho correspondem aos valores das atividades do ferro. Os dados são até esse valor de fração molar do cromo igual a 0,6, porque na temperatura em que essas atividades foram avaliadas, 1873 Kelvin, este valor representaria o limite de solubilidade do cromo no ferro. Algumas outras características interessantes das soluções ideais é o fato de que na sua formação, na dissolução de um elemento no outro, não ocorre variação de volume e a entalpia de dissolução é nula. Isso significa dizer, no caso da variação de volume, que se tivermos a dissolução de 1 litro de um determinado constituinte em 1 litro do outro constituinte, o volume final será equivalente a 2 litros. E a entalpia de dissolução, neste caso, é nula. As soluções que não seguem a lei de Raoult são chamadas de soluções não ideais. São possíveis dois tipos de comportamento nesse caso. Um deles são aquelas que apresentam um desvio negativo da idealidade. Matematicamente, esse desvio é caracterizado por valores de atividade inferiores à fração molar. Um exemplo desse tipo de comportamento
é representado pela liga ferro-silício. Outra vez, gráfico de atividades em função das frações molares do silício. A linha azul corresponde à fração molar deste elemento e a linha vermelha corresponde à linha das frações molares do ferro. Foram plotadas também as linhas correspondentes à idealidade para o silício e para o ferro e constatamos que os valores de atividade são sempre inferiores aos valores da fração molar. Isso caracteriza um desvio negativo da idealidade. É interessante observar que, à medida que as frações molares vão se aproximando de 1, há uma tendência das atividades irem gradativamente se aproximando do valor previsto pela lei de Raoult. O mesmo caso acontece tanto para o ferro quanto para o silício. Outras duas características das soluções com desvio negativo da idealidade é a variação de volume negativa durante a dissolução, ou seja, se tomarmos 1 litro de cada um dos constituintes e fizermos a dissolução de um no outro, o volume final será inferior aos 2 litros. Um exemplo bem característico desse tipo de comportamento é a da solução de água com álcool, onde ocorre uma redução significativa de volume durante a dissolução de um constituinte em outro. Outra característica das soluções com desvio negativo é a entalpia de dissolução também ser negativa. Há também soluções com desvio positivo da idealidade. Neste caso, os valores de atividade são superiores aos valores das frações molares. Um exemplo deste tipo de comportamento é o da liga ferro-cobre, ilustrado aqui neste gráfico de atividades em função da fração molar do cobre. Os pontos azuis correspondem às atividades do cobre, os pontos em vermelho correspondem às atividades do ferro, e constatamos, nesse caso, que as atividades são sempre superiores às linhas representando o comportamento ideal. Mais uma vez, é interessante observar que, quando se aproxima das frações molares unitárias, tanto para o caso do cobre quanto para o caso do ferro, há uma tendência gradual das atividades se aproximarem dos valores das frações molares. As soluções com desvio positivo da idealidade têm uma variação positiva de volume durante a dissolução e a entalpia de dissolução também é positiva, ou seja, é uma dissolução que consome calor, que é endotérmica. Um outro parâmetro de relevância no estudo das soluções é o coeficiente de atividade, que aqui está designado pela letra grega gama, que é a razão da atividade pela fração molar. Pelo que foi visto anteriormente, nós podemos dizer que, para o caso das soluções ideais, o coeficiente de atividade é igual a 1. Para soluções com desvio negativo, ele é inferior a 1. Com desvio positivo, onde as atividades são superiores às frações molares, o valor de gama é superior a 1. Algumas funções termodinâmicas que têm relevância no estudo da solução são as propriedades parciais molares. Aqui temos a definição do potencial químico de I, que é expresso em função do potencial químico do I puro, sólido ou líquido, mais RT ln da atividade do I. Se fizermos a transposição de termos e passarmos o μ0I para o lado esquerdo, este termo representa a variação de energia livre parcial molar, que é igual a RT ln da atividade. Esta variação de energia livre pode ser expressa pela definição de energia livre como sendo a entalpia parcial molar menos a temperatura multiplicado pela entropia parcial molar. Podemos definir também as propriedades de excesso. Elas são sempre definidas em função do valor da propriedade menos o valor dessa propriedade se a solução se comportasse idealmente. Então, temos a energia livre parcial molar de excesso, que é a energia livre ΔGI, que é a energia livre parcial molar, menos a energia livre parcial se a solução se comportasse idealmente. Da mesma forma, a variação de entropia parcial molar de excesso, que é a diferença entre a variação de entropia molar menos aquela que seria o caso para soluções se comportando idealmente. Nesta tabela, que já foi apresentada em alguns vídeos anteriores, extraída dos dados termodinâmicos para metalurgistas de sua página 227, encontramos dados de propriedades parciais molares para a liga ferro-silício, que já vimos anteriormente que é um exemplo de liga que tem comportamento
com desvio negativo da idealidade. Esses valores todos foram fornecidos para uma temperatura de 1873 Kelvin e correspondem às atividades em função do silício líquido puro como padrão. Então, na primeira coluna da esquerda, temos as frações molares, as atividades, os valores de coeficiente de atividade, a definição ou os valores da energia livre parcial molar, energia livre parcial molar de excesso, a entalpia parcial molar, a entropia parcial molar e a entropia parcial molar de excesso. Há na literatura um número bastante grande de tabelas semelhantes a essas. Uma das referências bem tradicionais é um livro do autor Ruth Green, que tem mais de 1000 dados de ligas binárias com esses diferentes valores que têm relevância no estudo de soluções metalúrgicas. Na mesma página do slide anterior, nós temos essa tabela correspondente agora às propriedades molares, parciais molares e atividades para o ferro na solução ferro-silício a 1873 Kelvin. Vamos agora resolver um exemplo que envolve a determinação da atividade do silício em equilíbrio com ar, pressão parcial de oxigênio em torno de 0,2 atmosferas e com sílica SO2 puro, a uma temperatura de 1600 centígrados. É solicitado também que façamos a previsão do que aconteceria com essa atividade se ao invés de ar tivéssemos oxigênio puro com uma pressão parcial equivalente a 1 atmosfera. O primeiro passo consiste em determinar a variação de energia livre padrão para a reação envolvida. A 1873, o silício puro se encontra no estado líquido, então temos que tomar a atividade em referência ao líquido puro como padrão, e neste caso temos que combinar duas transformações. A que já se encontra expressa sua variação de energia livre nos dados termodinâmicos, menos 215.600 mais 41,5, e a variação associada à mudança do estado padrão, que é expressa através do ΔH de fusão e da temperatura de fusão do silício. Observe que, combinando essas duas expressões, o silício sólido desaparecerá e obteremos, pela soma desses parâmetros, o valor da variação de energia livre, tomando como padrão o silício líquido puro. O resultado é que o ΔG0 equivale a menos 227.700 mais 48,69 T, expressa em calorias por mol de silício, ou de oxigênio, ou de sílica. Como foi solicitada o valor da atividade do silício em equilíbrio com oxigênio no ar e com sílica pura, temos que, no equilíbrio, a variação de energia livre é igual a zero, e aí, utilizando esta relação, nós podemos isolar este parâmetro, que é a constante de equilíbrio, na temperatura sendo estudada, equivale a 4,53 vezes 10 a 16, e explicitarmos o valor para a atividade do silício. Neste caso, ela deixou expressa em função da atividade da sílica e da pressão parcial de oxigênio, e esse valor equivale a 2,21 vezes 10 a menos 18. Fazendo as contas, para uma pressão parcial de oxigênio igual a 0,2, nós determinamos que a atividade do silício é igual a 1,1 vezes 10 a menos 16. O que aconteceria se a pressão parcial de oxigênio fosse igual a 1? É fácil verificar que, elevando a pressão parcial do oxigênio, que está no denominador, a tendência seria da atividade do silício em equilíbrio ser menor.